Dando continuidade, agora a nossa aula 4, ambientalização das relações de consumo. Vamos lá, então. Bom, hoje nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, né? Então, dentro desse consumo exacerbado, é preciso que nós tenhamos algumas atitudes conscientes, né? Fazer uma relação mesmo, se há necessidade desse consumo, se há necessidade de, muitas das vezes, fazer um consumo desnecessário. Ah, mas professor, isso não vai ter nenhum impacto na questão ambiental. Bom, um consumo de uma pessoa, realmente, falar impacto é muito pequeno. Mas quando você olha uma sociedade mundial consumista, em que há um consumo exagerado, muitas das vezes sem necessidade, você começa a visualizar os resultados impactantes que tem no meio ambiente. Então, hoje, nós somos classificados de acordo com o quê? Com o que consumimos, certo? Então, esse contexto tem nos levado a uma situação caótica, em que o consumismo continua crescendo, mesmo diante de uma crise ambiental sem precedentes. Então, vejam bem, a gente já vive uma crise ambiental, a gente já tem diversos problemas ambientais relacionados com os recursos naturais, é preciso ainda uma conscientização muito maior do que o que nós temos hoje com relação aos recursos naturais, água, solo, ar, alimentos, água, enfim, todos esses recursos naturais, eles precisam ser consumidos sim, mas de uma forma bem consciente, de uma forma que a gente tenha esses recursos naturais por milhares de anos ainda. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência, é preciso que essas relações de consumo sejam mais, com atitudes mais conscientes, tá? Vamos falar um pouquinho da época da Revolução Industrial. Todo esse aumento de consumo, ele surge muito com a Revolução Industrial, né? Por quê? Porque após a Revolução Industrial, ela ocorreu um grande aumento nesse consumo e de uma forma assim totalmente desenfreada. Isso contribuiu para um elevado aumento nos impactos ambientais e destruição dos recursos naturais. Se a gente parar para pensar, o que se consome hoje, o que já foi consumido, o que se pretende consumir da forma desenfreada, né, da forma que a gente vem realizando, isso vai trazer problemas ainda mais graves, né? Vai aumentar essa crise ambiental. Por quê? Para produzir, você precisa utilizar recursos naturais. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, vai haver poluição, seja de água, seja de solo, seja do ar. Isso vai contribuindo para quê? Para aumentar a crise ambiental. A gente começa a ter problemas no ciclo da chuva, a gente começa a ter problemas com relação a doenças em função das partículas que são lançadas no ar atmosférico. Então, é preciso que nós entendamos da seguinte maneira: é necessário desenvolvimento econômico? É fato. Nós precisamos também se desenvolver economicamente, nós precisamos crescer economicamente, mas, né, de uma forma salutar, né? É preciso ter desenvolvimento social, sim, né, mas sempre pautado não pelo aumento de consumo, porque o aumento de consumo resulta num lucro ao comércio, as grandes empresas geram mais emprego, acarreta, aumenta a renda, o que acarreta ainda mais consumo, mas tudo isso tem um preço a ser pago. E o preço vai ser o quê? Da forma como ele é feito, né, da forma como esse consumo ele se relaciona com a questão ambiental, é preciso que nós começamos, então, a compreender quais são os impactos que isso vai causar. Então, diante desse último parágrafo, desenvolvimento econômico e social pautado pelo aumento de consumo. É óbvio que sim. Por quê? Porque resulta em lucro, gera mais emprego, aumenta a renda, aumenta a produtividade, e acarreta o consumo, mas e o lado ambiental? É preciso que nós sejamos conscientes no sentido de entender que precisamos sim crescer economicamente, mas precisamos também frear
inúmeros resultados de que essa produção vai acontecer, né? É preciso que nós saibamos minimizar os efeitos poluidores em todos os recursos naturais. É preciso que nós, como cidadãos, tenhamos mais consciência com relação à questão ambiental, para que nós possamos ter o quê? Sustentabilidade. Eu volto a pregar nesse ponto. A sustentabilidade, ela não é só de agora, ela precisa ser mantida para gerações futuras. Ela precisa se manter da forma como está ou melhorada para gerações futuras. E um outro fator também que aumentou muito foi a globalização, né? Essa globalização intensificou muito o consumo em massa, não apenas como meio para acesso a uma diversidade crescente de produtos, mas também, especialmente, como hábitos estimulados para satisfazer desejos e necessidades supérfluas. E muitas das vezes o nosso consumo é supérfluo. Muitas das vezes nós compramos coisas desnecessárias que não precisam ser compradas agora, não precisamos consumir isso agora. Tudo hoje, todos os produtos, na sua grande maioria, pouquíssimos são aqueles que são os materiais utilizados, são recicláveis. E quando são, pouquíssimos são aqueles que reciclam esse material. Então, isso fica comprometendo todos os nossos recursos. Isso compromete o meio ambiente. Então, quando você tem uma produção em larga escala e você não se preocupa, por exemplo, com o que vai ser lançado dentro de um rio, cuja água vai ser captada para que você possa usufruir dela lá na frente, a gente está exaurindo um recurso natural. A gente está destruindo uma parte ambiental. A partir do momento que você tem um móvel dentro de casa e que você joga esse móvel fora para comprar outro, você está intensificando e auxiliando com que empresas derrubem mais árvores para a produção de mais móveis. A partir do momento que a gente não se utiliza de um papel reciclável, né, mas é mais caro. Sim, é mais caro. Por quê? Porque a produção dele exige um custo mais alto. A gente também incentiva o corte de mais árvores para a produção de papel, para a produção da celulose. Então, é preciso que o nosso consumo passe a ser de uma forma mais consciente. Tá? Eletrônicos, né? Tudo isso, hoje em dia, passou a ter uma intensificação muito grande, né? Devido à globalização, devido às redes sociais, enfim, uma série de motivos que levam a essa relação de consumo exagerado, né? E o que é um consumo consciente, então? Bom, o consumo consciente ele vai desde aproveitar, como eu falei, um móvel antigo em casa, dar uma cara nova a ele através de um artesanato, até o uso de outras formas de energias limpas em relação ao atual, né? Vou dar alguns exemplos. O uso do carro hoje, deixando de lado ele, buscar outros meios que não poluam o nosso meio ambiente. Então, isso é um exemplo, são várias atitudes que vão contribuindo minimamente, mas que no conjunto da obra aumenta, né, para uma forma de consumo que degrada menos, para uma forma de consumo que vai nos dar aquilo que nós falamos na aula anterior, que é a ética ambiental. Então, quando você começa a ter essa consciência, se eu posso usar o carro 2 vezes por semana ao invés de 7, eu estou diminuindo a emissão de gases poluentes. Mas só você? Sim, mas alguém tem que começar. E quando isso vira uma coisa coletiva, você tem um efeito muito positivo lá na frente na questão dos recursos naturais. Quer verem outro exemplo, ou outros exemplos? O consumo verde. Se nós começarmos a ter um alimento, uma alimentação mais saudável, buscando aqueles alimentos que não são utilizados agrotóxicos, que são produzidos, cultivados de maneira natural, orgânica, como é dito hoje, que tem o selo orgânico. É difícil? É difícil. São mais caros? Sim. Por que são mais caros, então? Porque você tem uma produção menor, né? Você não tem uma coisa exagerada, porém, você tem um produto de alta qualidade. E isso impacta no valor comercial. Óbvio, né? Ou vocês pensam que as nossas boas frutas, elas são todas exportadas. Uma laranja que é exportada lá para a Europa, ela não tem uma pontinha preta. E aquelas que ficam para nós é que nós vamos consumi-las. Então, algumas coisas, como exemplos, alimentos orgânicos, a gente passa a ter um solo de ciclo de vida mais longo.
Por quê? Porque você não usa agrotóxico, né? A utilização de meios de transporte não poluentes. Então, o que favorece a troca de combustível fóssil, que a gente utiliza hoje em larga escala, né? Uma outra forma, né? de meio de transporte. Em alguns países se utiliza a bicicleta, além de ser saudável, né? Trocar, por exemplo, os próprios combustíveis fósseis por outras formas de energia limpa, né? Como economia para o consumidor de médio e longo prazo, redução na emissão de gases poluentes que provoca aquecimento global, né? Diminuir o desperdício de água, que nós aqui desperdiçamos muita água, a utilização de água de reuso, por exemplo, para limpeza, água de chuva para limpeza. Olha a quantidade de exemplos que nós podemos ter, que nós podemos tomar, e que vai ter uma diminuição impactante nesses recursos naturais, né? A gente tem um índice pluviométrico altíssimo, mas nós não aproveitamos quase nada da água da chuva que nós poderíamos utilizar para água de reuso, como limpezas, lavatórios, descargas, né? Não para consumo próprio, mas o que você faz? Você libera uma quantidade maior para consumo. Quanto mais nós sujamos a água que vai ser tratada, mais química vai ser utilizada para deixar em condições para nós usarmos. Isso vai impactar onde? Na conta. Consequentemente, você perde desenvolvimento social. Você cresce de um lado, mas você perde do outro. Então, é importante que a gente tenha essa relação de consumo consciente. Beleza, gente? Qualquer dúvida, posta lá no fórum de dúvidas. Valeu, um abraço, obrigado.